Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje conversando um pouco sobre colocação pronominal e as regras de como se colocar os pronomes oblíquos átonos dentro das orações. Você vai aprender os 3 casos clássicos de colocação pronominal para escrever melhor e conversar com mais clareza, corrigindo os seus erros e sabendo o porquê de usar os pronomes dessa forma. Em nossa aula de hoje, vamos aprender tudo isso. Espero vocês lá. Continuando com o nosso vídeo, esta aula vai te apresentar os outros 2 casos de colocação pronominal da língua portuguesa. Essa regra número 2, nós vamos discutir o uso da mesóclise, como funciona e como ela é usada. Nós sabemos que esse tipo de situação em língua portuguesa moderna não está muito usada ultimamente, mas ela existe e há certos casos na escrita que vai ser necessário, não só na escrita como na fala, mas mais na escrita, porque na fala podemos usar o nosso cotidiano, a nossa língua já não formal, mas na escrita você não poderia fazer isso. A mesóclise só vai acontecer se os verbos estiverem no futuro. Não há mesóclise com outro tempo verbal. Os verbos precisam estar no futuro. E o nosso futuro, nós sabemos que temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. É muito simples. O futuro, ele vem derivado do verbo no infinitivo. E você colocará as desinências para cada pessoa. Por exemplo, cantarei, tu cantarás, ele cantará e assim por diante. O futuro do pretérito também fazemos da mesma forma. Pegamos o verbo no infinitivo e conjugamos. Por exemplo, eu cantaria, tu cantarias, etc. Mas para colocarmos o pronome, veja como funciona. Eu preciso usar o pronome da seguinte maneira. Copie o verbo até a parte do infinitivo, até a desinência R. Coloque o hífen. Adicione o pronome. No caso do exemplo, o pronome te. Coloque um hífen novamente e adicione a desinência da pessoa que estava ligada ao verbo. É muito fácil. E, como é que nós dizemos? Entregar-te-ei os meus pulmões para que grites. Essa é a maneira de se usar a mesóclise. Um outro modelo, oferecer-me-ia. Não se esqueça, oferecer vá até a parte do infinitivo, coloque o hífen, coloque o pronome, coloque o hífen e a desinência que estava ligada ao verbo vai para o final. Como é que nós dizemos? Oferecer-me-ia se me conhecesse. E vamos te dar mais algumas dicas. Cuidado agora. No vídeo anterior, nós estudamos a próclise obrigatória. Quando acontecer qualquer caso de palavra atrativa dentro das orações, ninguém ganha a não ser a próclise. Nós não podemos usar nem mesóclise e nem ênclise quando houver fator de palavra atrativa dentro da oração e usarmos qualquer outro tipo de colocação pronominal que não seja a próclise. Por exemplo, não nos convidarão. O verbo está no futuro. Não podemos usar mesóclise de espécie nenhuma, de forma nenhuma, porque nós temos um advérbio aqui. E o advérbio é a palavra atrativa. Quem ganha é a palavra atrativa, o pronome vai para o lado da palavra atrativa e o verbo continua da mesma forma. Por exemplo, não nos convidariam para a festa. Não se esqueça, muitas pessoas cometem o erro de colocar a mesóclise com palavras atrativas, sejam elas quais forem. Nós já estudamos no vídeo anterior as palavras atrativas. Por favor, fica a dica e não me use mesóclise quando houver, então, essas palavras atrativas na frase. Ficou claro? Muito bem. E o último caso de colocação pronominal que nós chamamos de ênclise. Essa é a regra comum da língua portuguesa. Por quê? Porque é o seguinte, nós nunca podemos começar as nossas orações com os pronomes oblíquos. Nem ato, nem tônico. Não podemos. Foi o que nós comentamos no começo do primeiro vídeo.
Se isso acontece, você, por exemplo, me dizer, me viu ontem e não me cumprimentou. Tudo bem, você disse me viu ontem e isso é informal. Por isso é que nós temos a formalidade com o uso da ênclise. Nós não podemos iniciar nossas orações usando pronomes oblíquos. Vamos ler comigo os casos de ênclise e você nunca mais vai errar o uso da colocação desses pronomes. Vamos ler esse exemplo comigo. Havendo pausa antes do verbo, é usual a ênclise. Por exemplo, chegou-se a nós, vírgula. Não coloque pronome após vírgula. Sempre vai ser ênclise. Nós já comentamos isso, mas vamos comentar novamente. Coloquei uma vírgula, uma pausa. Não use pronomes aqui. Use a ênclise, coloque na frente. Apresentou-se, vírgula. Sentou-se logo atrás. Ficou esclarecido? Muito bem. Outro caso. Perceba o uso do verbo no gerúndio. Nós já tínhamos te falado da expressão acompanhada de preposição. Aqui não é o caso. Por exemplo, desacompanhado de preposição, veja como se usa. Normalmente, se você usou uma vírgula, saiu daqui, vírgula, não podemos usar o pronome aqui. Coloque na ênclise. Lamentando-se. Não há problema que o verbo esteja no gerúndio. Isso não importa. Aprendeu? Mais um caso, com os nossos imperativos. Isso não tem como. Por exemplo, você vai usar dá-me a tua palavra, diga-me a verdade, fale-me o teu nome, com imperativos. E também, para fecharmos aqui, com o infinitivo impessoal. O que é isso? O verbo no infinitivo em si. Preocupar, falar, cantar, sem estar conjugado. Por exemplo, não era preciso preocupar-se. Veja só, aqui neste caso é usual. Você pode ter uma outra opção que nós vamos te falar, mas nesse caso é usual você colocar a ênclise aqui. Em alguns casos, que nós vamos discutir já na sequência, você vai perceber isso daí. Eu espero que você tenha entendido até agora os usos da ênclise. Antes de terminarmos o nosso vídeo, eu vou adiantar, porque é necessário você entender alguns procedimentos. Veja esses exemplos e comece a perceber o que está acontecendo aqui. Por exemplo, você lê uma frase assim, os alunos queixaram-se ao diretor. Mas você também poderia dizer que os alunos se queixaram ao diretor. Com certeza. Veja um outro modelo. Tal notícia me alegrou bastante. Mas eu poderia dizer também, tal notícia alegrou-me bastante. O que está acontecendo aqui? Nós não temos aqui, junto ao sujeito, nenhuma palavra atrativa. É indiferente, você pode escolher colocar antes ou colocar depois. Leia comigo. Quando a oração não começa pelo verbo e não há partícula atrativa, você tem a opção de usar a próclise ou a ênclise. Você entendeu? Se houver um verbo aqui, nós não temos condição nenhuma, tem que ser a ênclise, mas não começamos com o verbo, começamos com o substantivo aqui, que seria o sujeito, e aqui também quer dizer que eu tenho a opção. Você entendeu? Veja mais um outro caso muitíssimo importante. Vamos ler o exemplo? Terminada a festa, a monotonia volta a se impor. Ou, se você quiser, volta a impor-se. Nada obriga você a usar um ou outro. Veja esse caso. Tenha cuidado para não... aqui, olha isso. Para não o comprometer. Ou, se você quiser, para não comprometê-lo. Tenha cuidado para não comprometê-lo. O que está acontecendo? Nós estamos usando o verbo no infinitivo impessoal. Esses verbos impor, comprometer, não estão conjugados. Quer dizer que eles estão em sua forma nominal pura. E, se for precedido de preposição ou negação, como aconteceu aqui, é indiferente você usar antes ou depois. Porque, neste caso, exclusivamente, nós temos o verbo no infinitivo impessoal. Não vá se confundir, porque senão você pode comprometer uma oração achando que teria que ser só com a próclise obrigatória. Aqui no caso não é. Não é porque o verbo está no infinitivo e não está conjugado. Você entendeu bem? Estas foram as explicações para o vídeo de hoje. Nosso próximo encontro, mais outras informações importantíssimas e logo a teoria
está terminando e logo vamos fazer os exercícios para praticarmos toda essa teoria e você não mais errar a colocação pronominal. Eu aguardo vocês em nosso próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí o seu like, participe, passe-nos informações sobre o que você gostaria de discutir conosco, pergunte-nos e inscreva-se. Isso é muito importante para engajarmos o nosso canal. Um grande abraço e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até logo, até mais!